Todos que estão nos assistindo, aqui é o Evangelista Juninho do Espírito Santo, sou de Telemaco Borba, Paraná, e mando um abraço para todos que têm acompanhado o nosso canal Juninho do Espírito Santo. Sou dirigente aqui da Assembleia de Deus do bairro São Jorge, em Telemaco Borba, e é uma alegria estar com vocês. Lição número 5, ela fala a respeito de Abigail, quando a sabedoria faz a diferença para a vida. Como nós já estamos quase 1h da manhã de domingo, eu apenas vou trazer alguns pontos específicos aqui para vocês que estão assistindo. Com certeza esse vídeo dessa esta pré-aula que estamos passando aqui, com certeza você já deve ter assistido de alguns outros irmãos, amigos aí, companheiros que têm se dedicado nessa obra de gravar vídeos, aulas aí da lição da CPAD. Então eu vou colocar alguns pontos apenas, um vídeo para que você venha meditar comigo. Tema aqui, Abigail, quando a sabedoria faz a diferença para a vida. O texto do dia diz aqui, ó: perdoa, pois, a tua serva esta transgressão, porque certamente fará o Senhor casa firme a meu Senhor, porque meu Senhor guerreia as guerras do Senhor, e não se tem achado mal em ti por todos os teus dias. 1 Samuel 25, versículo 28. Aqui primeiro nós vemos Abigail, ela tendo esse encontro com Davi, falando a respeito da vida de Davi, daquilo que Davi tem feito para Deus, também dentro desse versículo, dizendo que o Senhor faria casa firme a Davi, porque Davi era aquele que estava fazendo a vontade de Deus, guerreando as guerras do Senhor. Então não encontraria esse mal em Davi pelo fato de estar servindo a Deus. Aqui ela tem esse encontro em que nós vamos ler aqui rapidinho durante a lição esse texto e você entender qual foi o momento que ela falou isso. A síntese aqui diz que a sabedoria faz a diferença na vida de uma pessoa de bem, como fez na vida de Abigail. Então essa sabedoria que faz a diferença, ela traz boas coisas à vida daqueles que buscam a sabedoria. Aqueles que buscam Deus, aqueles que buscam fazer as coisas certas, lá na frente vai receber bênçãos de Deus. O tópico 1 fala assim, momentos difíceis em Israel. Samuel morre, e aqui diz a história de Abigail, que tem envolvido 3 pessoas pelo menos aqui. O esposo, Nabal e Davi. Abigail, esposo, Nabal e Davi. E diz aqui que o ungido, naquele momento, já havia sido ungido para substituir Saul. Após anos servindo a Deus, ao povo, Samuel morre, Davi é perseguido por Saul. E aqui ele acaba contando dessa perseguição de Saul em cima de Davi, uma perseguição acirrada, até num dos momentos diz aqui que Saul, num momento que ele estava aliviando o seu ventre, Deus entregou nas mãos de Davi. Davi não matou, não quis matar sozinho, ele sem proteção, aliviando o ventre, para você, numa linguagem bem mais simples, usando o banheiro, entre aspas, não tinha um banheiro ali, mas para que você venha entender, ele estava ali e Davi não fez nada para ele, poderia tê-lo matado, mas não matou. E aqui nós vemos, Davi reteve seu senso de justiça e não apenas poupou Saul, mas conteve seus homens para não fazerem mal contra o rei. Davi, ele não matou Saul, pediu para os seus homens não matarem Saul também, e mesmo ele fugindo, mesmo ele correndo, ele tinha temor a Deus e não quis matar aquele rei que já havia sido rejeitado aqui. Segundo o subtópico 2, ele fala que Nabal é um homem rico, mas tolo. Se no aspecto político as coisas aparentemente iam mal para Davi, para um homem chamado Nabal, no aspecto financeiro as coisas iam muito bem. Então ele estava bem, ele tinha propriedades, tinha camelos. Diz aqui que os lugares, ele era rico mesmo. E as escrituras mostram que ele tinha 3.000 ovelhas e 1.000 cabras. Então ele tinha uma riqueza, ele era rico. Mas aqui passa uma informação que ele era duro e maligno nas obras. Mesmo sendo descendente de Caleb,
seria uma bênção por isso, mas ele era mau, ele era tolo. E aqui diz que na última descrição sobre Nabal, parece lançar um peso ainda mais sobre sua história, né? Porque ele vinha dessa linhagem do homem de fé, Caleb, que junto com Josué, eles tinham fé, acreditavam. Mas ele era um homem tolo, um homem que poderia se dar muito bem a descendência, mas ele era tolo. E aqui nós vemos também dentro desta lição que Nabal não era somente tolo, mas ele procedia mal. Aí isso se refletia nas suas relações pessoais. Segunda observação é que a tolice não escolhe condição social. Então ele tinha muita coisa, era rico, tinha bens, tinha propriedades, mas era tolo. E isso fazia diferença terrível na vida dele. Ele poderia ter tudo isso e não ser tolo, mas ele era tolo. E aqui diz mais: uma pessoa não é necessariamente tola por ter dinheiro, nem uma pessoa sem dinheiro. É necessariamente uma pessoa sábia. Há pessoas com bastante recursos financeiros que são sábias e tementes a Deus. Há outras que são, igual a Nabal, tolos e não temem a Deus. E outros que não têm bem nenhum e são sábios, são pessoas maravilhosas. Então isso não interfere. No subtópico 3, ele fala que Abigail é uma esposa sábia. Em uma época em que as mulheres não tinham a oportunidade de escolher seus maridos, os casamentos eram arranjados, eram feitos pelos pais, eram feitas escolhas dessa forma. Mas nesse período aqui, a Abigail era uma mulher bonita, sábia, e era esposa de um homem mau e tolo, e ela sendo uma mulher sábia. E aqui nós vemos que diz aqui: as riquezas de Nabal e sua tolice não fizeram de Abigail uma mulher fútil, grosseira e tola. Ela era sábia. E aqui diz: o certo é que Abigail se destaca na narrativa bíblica, não apenas pelo status, mas pela sua atitude humilde na disposição em resolver de forma sábia um problema criado pelo marido. Estava tomando os goles, bebendo, tratou mal ali. Aqui até diz no tópico 2, ingratidão e suas consequências. Davi protege os empregados de Nabal. A época de tosquia de ovelhas tem uma importância econômica grande. Os animais precisam ser bem cuidados, a lã preservada e tal. E na época que tosquia, um momento alegre, de acordo com a Bíblia, Nabal chegou a celebrar tal ocasião. Ouvido isso, Davi, que anteriormente protegeu os homens de Nabal, não permitindo que nada acontecesse com eles, agora esse homem fez uma festa, mas Nabal, cujo significado do nome era tolo, vai demonstrar o motivo pelo qual era conhecido. A palavra nos diz que Davi protegeu os homens de Nabal, que era aquele período que eles estavam trabalhando, mas aqui diz que e nunca fomos agravados deles, e nada nos faltou em todos os dias que conversamos com eles. Quando estamos no campo, demoram em redor, nos serviram, assim de dia como de noite, todos os dias que andamos com eles apacentando as ovelhas. Foram protegidos, mas quando Davi pede uma ajuda a Nabal ingrato, Nabal trata mal Davi, como que se não conhecesse Davi. Sabedor de que Nabal estava tosqueando as ovelhas, Davi envia alguns homens para pedir ajuda. E aí Nabal não tivera despesa para proteger seus pastores, seu gado, suas ovelhas não foram roubadas, e nenhum dos seus empregados feridos ou mortos. Os homens de Davi serviram como escudo para os bens de Nabal. Agora Davi pede ajuda, pediu toda essa ajuda aqui, e Nabal faz o quê? Nabal, sendo rico, tendo condições, diz assim: estes jovens, pois, achem graça aos teus olhos, porque viemos um bom dia, pois a teus servos e a Davi teu filho, o que achares à mão. Um pouco de comida para o rico Nabal não era nada, mas esse pouco de provisão para Davi e seus homens era muita coisa. Aos olhos daqueles descendentes de Caleb, que era Nabal, a mesquinharia de Nabal entraria em jogo nesse momento, e pedir alguma coisa a uma pessoa mesquinha desperta nela ações horríveis. Quem é Davi? A resposta de Nabal em forma de pergunta mostra a falta de sabedoria.
O problema é que ele conhecia. Ele desfez aqui quando ele falou quem é Davi, ignorando Davi, esquecendo todo o favor que Davi fazia. E para ele não era nada, de repente, ele ajudar a Davi, mas ele negou. E aqui diz que é uma falta de reconhecimento e gratidão com as atitudes de Davi. Os homens de Davi poderiam ter um comportamento abusivo, mas não, eles cuidaram das coisas de Nabal, ajudaram ali, não usaram de violência, mas agora poderia Nabal ajudar Davi. Diz aqui que, mas a influência da liderança de Davi sobre seus homens fez deles pessoas diferentes. Eles não agrediram os homens de Nabal e receberam como paga o desprezo. Nabal sabia que era Davi. Ele chega a mencionar o nome do pai de Davi, que é Jessé. E o que ele deseja mesmo é humilhar Davi, atribuindo para ele status de um fora da lei sem destino. Então Nabal ignorou Davi, Nabal ignorou aquele que era protegido por Deus e desonrou ali a Davi, homem escolhido por Deus, mas Nabal desonrou. Mas aqui no subtópico 3 entra a questão de Abigail. Por quê? Porque ela entra e pega alguns alimentos e vai de encontro a Davi para se desculpar da situação que ela viu, que avisaram ela que a notícia, um moço levou a notícia para ela, como que foi um maltratamento que Nabal deu a Davi. E Davi, então, estava indo de encontro a Nabal, mas essa mulher, Abigail, foi antes e no meio do caminho segurou. E diz assim, Abigail, ela chega e aí ela faz da seguinte maneira. Abigail logo tomou providências, como diz aqui na lição, para resolver a questão, pegando uma quantidade de víveres, vinho, carne, trigo, passas e pasta de figo, e pôs-se a caminho para interceptar Davi e seus homens. E Davi aqui nessa situação já havia determinado que iria acabar com Nabal, mas ela se inclina. Num gesto de entregando esse alimento, ela fala aquele versículo que nós tínhamos falado no começo, que ele seria usado por Deus, que ele já era estabelecido como chefe de Israel, e ela intercedeu naquele momento ali. E Davi, então, resolveu não praticar justiça com as próprias mãos e resolveu não derramar o sangue ali de Nabal e família, mas ali ele se arrependeu. E o julgamento de Nabal, no que diz aqui dentro da lição, ele não veio através de Davi, porque Davi percebeu e ficou assim maravilhado com o gesto dessa mulher tão sábia, defendendo o marido dela que era mesquinho, que era tolo e que cometeu esse erro. E aí ele resolve não matar Nabal. Mas o próprio Deus, depois de toda a situação, Nabal, ele acaba morrendo. Diz aqui que ele estava bêbado e tal. E aqui, festa totalmente bagunça na festa deles, toda bagunçada, toda bebedeira. E ele já não lembrava de mais nada que tinha feito. E aqui nós vemos que lá na frente, o que acontece com esse homem? Termina a história dele de que forma? Diz aqui que Deus mesmo julgou Nabal e o matou. E aí termina a história de Nabal, mas não a de Abigail, porque Davi convida essa viúva para ser sua esposa e ela aceitou o convite. Então você vê essa mulher sábia, toda a história, todo o trajeto, tudo que ocorreu, e aqui eu destaco essa sabedoria dela, essa humildade dela e essa posição dela, correr, pedir perdão e defender a própria família ali. O marido que era um tolo e que iria morrer, mas essa mulher
tomou frente, coragem, tomou posição, veio de frente com o rei Davi, e pediu esse perdão e o honrou ele. Enquanto o marido dela desonrava Davi, ela estava honrando. Então ela fez algo que o salvou, na verdade. Naquele momento, Nabal foi salvo. E naquele momento mesmo, pela sabedoria dela, que Davi ficou maravilhado. Quando ela se tornou viúva, Davi logo convidou ela para ser sua esposa. A conclusão aqui é que a sabedoria e a tolice fazem a diferença ao seu tempo. Podemos nos destacar por nossa sabedoria ou por nossa tolice, mas que sejamos sábios e venhamos a seguir o exemplo de Abigail, pois no tempo certo também seremos honrados pelo Senhor. No tempo certo, honrados pelo Senhor. Então, faça o melhor e seja sábio e honre as pessoas também. E não esqueça, não seja ingrato quando alguém fizer algo para você. Seja grato, porque nesse mundo e nas igrejas tem muita ingratidão. Mas Deus é aquele que vai nos abençoar, mas que sejamos bons exemplos e que tenhamos gratidão com as pessoas, tá bom, pessoal? Eu quero agradecer a você, dá um like e inscreve-se no canal Juninho Espírito Santo e nos ajude a divulgar. Agora são 1h13 da manhã, de sábado para domingo. A escola dominical já é de manhã, mas conto com você assistindo e divulgando para outros, tá bom? Um abraço, Deus abençoe a tua vida, em nome de Jesus e até.